Em destaque no Panorama CBN. Ministério da Saúde suspende vacinação contra a dengue com imunizante do Butantan depois de mortes suspeitas. Pesquisa que apontava a queda de Flávio Bolsonaro é retirada do ar por ordem do presidente do TSE. Israel e Irã anunciam suspensão de ataques, mas bombardeios no Líbano continuam. Terremoto nas Filipinas deixa ao menos 35 mortos. CBF aponta boa evolução de Neymar, mas presença na estreia da Copa é improvável. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de segunda-feira, 8 de junho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Nessa segunda, o Ministério da Saúde suspendeu a vacinação contra a dengue com o imunizante do Instituto Butantan. Essa decisão foi tomada em conjunto com a Anvisa e paralisa, então, a aplicação das doses em todo o país de forma preventiva. Por quê? Porque houve notificação de 42 casos de reações como dor abdominal, vômitos persistentes e sangramentos. 42 casos. Entre eles, houve 3 casos mais graves, com 2 mortes, que ainda estão sob investigação e podem ou não estar relacionadas à vacina, como ressalta aí o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Até esse momento, nas investigações já feitas pelos sistemas municipais, de vigilância estadual, escutando os especialistas, não existe dados suficientes para estabelecer uma causalidade da vacina com a ocorrência desses 3 casos graves. É um sinal de alerta que nos recomenda a descontinuidade temporária da atual estratégia de vacinação até que se conclua, que se possa realizar todas as investigações necessárias. Os casos graves representam menos de 0,01% dos vacinados. Uma mulher de 48 anos e um homem de 58 morreram depois de desenvolverem quadros de dengue grave dias depois de tomarem a dose. Cerca de 500 mil doses já foram aplicadas desde o começo do ano, quando a campanha foi lançada com foco em profissionais de saúde. O Ministério da Saúde recomenda que quem tomou a vacina nos últimos 21 dias procure um posto de saúde, mas só se notar reações. O diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti, explica mais. A população vacinada, ela continua protegida, então quem tomou a vacina está protegido contra os 4 tipos da dengue. As recomendações, elas seguem o mesmo protocolo informado durante a vacinação, mas só que agora, nesse período de 21 dias após a imunização, a pessoa tem que observar os seguintes sinais e sintomas: febre, seguido de dor abdominal intensa e contínua, ou vômitos persistentes, ou tontura, sangramentos espontâneos, sonolência intensa, irritabilidade, sinais de desidratação e piora do estado geral. Sintomas da dengue. O imunizante do Butantan é o primeiro contra a dengue produzido totalmente no Brasil e é o primeiro do mundo que funciona em dose única. Os estudos clínicos, que foram publicados na revista científica Nature, envolveram 16 mil voluntários e não tinham mostrado esses efeitos graves. Em nota oficial, o Instituto Butantan defendeu a segurança e a eficácia do imunizante, que tem quase 80% de eficácia global. O laboratório destacou que a campanha em massa, feita na cidade de Botucatu, em São Paulo, Maranguape, no Ceará e Nova Lima, Minas Gerais, não registrou reações graves. O Butantan prometeu colaborar com as investigações para que a vacinação seja retomada assim que a segurança for confirmada. O médico Luiz Fernando Correia, comentarista da CBN, avalia que esse é um processo natural no desenvolvimento de vacinas e medicamentos. Se a gente lembrar aqui um pouquinho, fizer um esforço mínimo, todo mundo vai lembrar que já ouviu falar de um medicamento suspenso, de um medicamento que não foi mais vendido, que foi retirado de circulação pelo próprio laboratório, porque nessa fase pós-mercado, alguma coisa apareceu que a precaução mandava que aquilo fosse suspenso. E é isso que aconteceu hoje. Foi o sistema funcionando, o sistema mostrando que os dados que nós tínhamos, com dezenas de milhares de pessoas acompanhadas durante anos nas pesquisas clínicas, não apontavam essa frequência dessas reações. Quando você passa para centenas de milhares de pessoas recebendo a vacina, uma coisa mais rara pode aparecer. É matemática. E a vacinação com a Qdenga, que é produzida pela farmacêutica japonesa Takeda, continua normalmente.
Falar agora de eleições, porque o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, determinou a retirada do ar de uma pesquisa do Instituto Atlas Intel sobre a eleição para presidente da República. Essa decisão atende a um pedido do senador Flávio Bolsonaro do PL. E o caso vai ser analisado pelo plenário do tribunal já nesta terça-feira, dia 9. O levantamento, que foi divulgado em maio, ouviu mais de 5 mil eleitores e mostrou uma queda de 5 pontos nas intenções de voto de Flávio Bolsonaro. Esses dados saíram logo depois do vazamento daquele áudio em que o senador pede 134 milhões de reais a Daniel Vorcaro, do Banco Master. O PL, partido do Flávio Bolsonaro, alegou que das 49 perguntas feitas aos eleitores, 8 envolviam o banco em sequência. Para o PL, então, o questionário foi montado para induzir os eleitores e prejudicar o pré-candidato. E também diz ainda que o áudio não tem autenticidade comprovada, apesar do próprio Flávio Bolsonaro ter confirmado a conversa. Na decisão dessa segunda, o ministro Cássio Nunes Marques concordou que há indícios de contaminação das respostas. Ele ressaltou que outras 27 pesquisas do mesmo instituto não usaram áudios de investigações e nem fizeram perguntas parecidas. O CEO da Atlas, Andrei Roman, nas redes sociais, afirmou que tentam atacar a reputação do instituto quando os dados não convêm. Na época da divulgação da pesquisa, ele mesmo compartilhou publicações que mostravam que, ao longo do questionário, as perguntas sobre o Banco Master foram feitas só depois de o entrevistado dizer em quem pretendia votar. A Atlas Intel vai ter que enviar documentos técnicos para explicar os métodos usados na coleta de dados e o Ministério Público Eleitoral também vai avaliar o caso antes do julgamento definitivo. E a ironia sobre esse tipo de ação é que o Panorama e todos os outros veículos de comunicação não estariam noticiando hoje que Flávio Bolsonaro perdeu pontos na pesquisa de intenção de voto se não fosse justamente o pedido de retirada do ar feito pela campanha do senador. Além disso, outra pesquisa feita depois da divulgação do áudio, publicada pelo Datafolha no dia 22 de maio, apontou a mesma tendência. No eventual segundo turno, Flávio Bolsonaro caiu de 45% para 43% e Lula, o primeiro colocado, subiu de 45% para 47%. Nessa quarta-feira, o Instituto Quest vai divulgar a sua primeira pesquisa depois da divulgação da relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro e também vai ser a primeira grande pesquisa depois do novo tarifaço dos Estados Unidos. O que não temos dúvida é que o caso Master já contaminou a eleição desse ano, até porque a delação premiada de Daniel Vorcaro nem foi concluída ainda. A primeira tentativa já foi rejeitada e a reportagem do jornal O Globo apurou nessa segunda que policiais envolvidos avaliam que a segunda leva da proposta de delação ainda não apresenta fatos novos. E a negociação entrou numa semana decisiva, como nos conta o colunista Lauro Jardim, do Globo e da CBN. Nessa sexta-feira agora, termina o horário estendido que o ministro André Mendonça do Supremo deu aos advogados do Vorcaro para que eles tratem com o banqueiro dos termos da proposta de delação. Desde o fim do mês passado, de maio, a defesa do Vorcaro tem tido reuniões diárias com ele, das 9 da manhã às 5 da tarde, e são nessas conversas longas, como eu disse, que a defesa estrutura a proposta de delação. A partir da segunda que vem, esse prazo estendido termina e os advogados voltam a ter apenas 30 minutos por dia para conversar com o Vorcaro e definir pontos pendentes ou duvidosos da delação. E daqui até sexta-feira, a previsão é que sejam incluídos acréscimos nesses anexos que já estão nas mãos da Polícia Federal e da PGR. Então, no fim das contas, esse processo todo de delação do Vorcaro vai acabar caminhando, como se imaginou há algum tempo atrás, vai acabar caminhando junto com o processo eleitoral que a gente tem esse ano. Porque se a proposta de delação for aceita, vai ser esse mês de junho. Em seguida tem a fase de apresentação de documentos, de novos interrogatórios do Vorcaro e também, sem contar com vazamentos, com revelações em geral chocantes, sem contar também com mais operações da Polícia Federal, sem contar com quebras de sigilo, prisões e todo esse cardápio que o Brasil já conhece muito bem desde a Lava Jato. Trazer agora informações do Oriente Médio, porque Israel e Irã suspenderam os ataques de um lado e de outro a pedido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
O americano disse numa rede social que os países deveriam parar o tiroteio imediatamente. Horas depois, o comando militar do Irã anunciou a suspensão, dizendo que deu uma resposta dolorosa a Israel, e meia hora depois, Israel anunciou a interrupção dos bombardeios. Entre domingo e a madrugada dessa segunda, Israel atacou um alvo do Hezbollah em Beirute, no Líbano, que provocou uma resposta iraniana com mísseis contra Israel e mais um revide de Israel contra Teherã. Isso quebrou um cessar-fogo que estava de pé desde abril. O site Axios revelou nessa segunda que ainda no domingo à noite, o presidente Donald Trump voltou a falar por telefone com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o americano alertou nessa conversa a Netanyahu que é melhor tomar cuidado ou ele acabaria lutando sozinho. Dessa vez, pelo menos, ele não xingou o israelense como na semana passada. Só que mesmo assim, Israel atacou o Irã ainda na noite de domingo. Mas a suspensão agora das bombas por parte de Israel só vale mesmo para o território iraniano, porque ataques no sul do Líbano deixaram ao menos 8 mortos depois de Israel informar que vai continuar atacando o Hezbollah. Entre os mortos estão uma mulher e uma criança sírias, segundo autoridades libanesas. Do outro lado da Península Arábica, o grupo rebelde Houthi, aliado do Irã no Iêmen, anunciou ter disparado mísseis contra Israel e que passaria a impedir a circulação de navios israelenses no Mar Vermelho, que é outra rota comercial importante no Oriente Médio. Por causa desses novos ataques no Oriente Médio, o petróleo chegou a ultrapassar os $98 nessa segunda-feira. Depois das notícias de suspensão dos bombardeios, aí o preço diminuiu, chegando a $94 no momento em que eu gravo o podcast, alta de 1%. Com a guerra no Oriente Médio, também a saída de dinheiro estrangeiro do Brasil, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo vai emendando queda atrás de queda. O Ibovespa fechou a segunda com baixa de 0,21% aos 168.668 pontos. O dólar comercial, pelo mesmo motivo, subiu 0,45%, está cotado a R$ 5,18, maior nível em pouco mais de 2 meses. O euro vale R$ 5,97, com alta de 0,49%. E a União Europeia publicou na sexta-feira o documento que oficializa o veto à carne brasileira, como já tinha sido anunciado no dia 12 de maio e você ouviu aqui no Panorama. O motivo da exclusão do Brasil da lista de países que podem exportar para a União Europeia é a falta de garantias do governo brasileiro sobre o controle de antimicrobianos na pecuária. Essas substâncias tratam infecções, mas também são usadas para acelerar o crescimento dos animais, que é uma prática proibida pelas normas sanitárias europeias. A nossa Miriam Leitão, comentarista de economia, diz que essa barreira se soma às restrições de exportação para a China, que esse ano já colocou uma tarifa de 55% a partir de certo volume de carne exportado. E diz ainda que o cenário não é otimista. O pessoal do meu blog foi perguntar lá para o Sérgio Vale da MB Associados. Eles têm a MB Agro, então eles têm muita informação sobre esse assunto. Tentar pegar uma boa notícia da má notícia, né? Se por acaso, com o fato de ter essas barreiras para a carne, se pode sobrar mais para o mercado interno e a gente, portanto, ter um preço menor. E ele respondeu que não, pode ter algum efeito marginal de queda dos preços, sim, no segundo semestre, mas não o suficiente para reverter os efeitos do El Niño. Pois é, a gente está com esse El Niño voando na nossa cabeça esse ano como um risco para a agricultura, para a vida humana, para tudo, né? Porque a gente já enfrentou problemas com El Niño forte, mas esse está todo mundo dizendo que vai ser forte demais e que, portanto, pode dar enchente no sul, seca no norte do país, pode ter seca no centro-oeste também. Então veja que a situação, a conjuntura está ficando cada vez pior, né? Cada dia um problema a mais que a gente está vendo no horizonte surgir. E você que dirige já pode aderir ao programa do governo federal que garante a renovação automática da CNH. O benefício é voltado para os motoristas inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores que não cometeram infrações de trânsito nos últimos 12 meses. Para participar, você precisa se cadastrar pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito ou pelo portal de serviços da Senatran. A lei, que foi sancionada na sexta-feira pelo presidente Lula,
permite que a CNH seja emitida de forma 100% digital, eliminando custos de impressão. A grande polêmica da proposta ficou por conta da exigência dos exames médicos, porque o texto original do Palácio do Planalto dispensava os testes, mas aí o Congresso mudou a regra e manteve a obrigatoriedade da avaliação de saúde. Em dezembro, o Planalto já tinha acabado com a obrigatoriedade das aulas em autoescolas para reduzir os custos do documento e, segundo o Ministério dos Transportes, os brasileiros economizaram 1 bilhão e 800 milhões de reais para tirar a carteira de motorista desde o fim do ano passado. Voltando ao noticiário internacional, subiu para ao menos 35 o número de mortos no forte terremoto de magnitude 7,8 que atingiu o sul das Filipinas. Mais de 200 pessoas ficaram feridas e há desaparecidos. O tremor aconteceu na manhã dessa segunda-feira, pelo horário local, e teve o epicentro no mar, perto de Mindanao, que é uma região que tem 27 milhões de habitantes. Ela fica no Anel de Fogo do Pacífico, que é uma área propensa a desastres por causa da intensa atividade de vulcões e placas tectônicas. Então, casas, comércios e escolas desabaram. Imagens de redes sociais mostraram também o telhado do ginásio de um colégio caindo, enquanto os alunos estavam agachados no pátio. Eu deixei o link na descrição desse episódio do podcast para você ver. Pessoas da região dizem que esse é o terremoto mais forte que eles já vivenciaram. O desastre até provocou alertas de tsunami nas Filipinas, na Indonésia e no Japão, mas os avisos foram cancelados algumas horas depois. E um forte terremoto também foi sentido em Cuba, no México e até nos Estados Unidos. O tremor de magnitude 6,1 teve o epicentro no Golfo do México, a cerca de 100 quilômetros da ilha de Cuba. A capital Havana tremeu por 20 segundos, o que obrigou as pessoas a saírem dos prédios. O abalo também foi sentido no estado da Flórida e em cidades turísticas mexicanas como Cancún. As autoridades locais não registraram vítimas ou danos materiais. É semana de Copa do Mundo, a estreia do Brasil é no sábado e o atacante Neymar passou por uma ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame apontou boa evolução da lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita. O jogador se machucou em maio, quando ainda atuava pelo Santos, e na época o clube divulgou apenas um edema. Mas o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, confirmou a gravidade da lesão, que exige de 2 a 3 semanas de recuperação. E aí a CBF informou numa nota que Neymar segue o planejamento da comissão médica, mas não deu prazos para o retorno. O técnico do Brasil, Carlo Ancelotti, disse em entrevista coletiva que esperava contar com o atleta nos treinos nessa semana, mas a presença dele na estreia contra Marrocos no sábado é improvável. No fim de semana, Neymar ficou em Nova Jersey fazendo fisioterapia. Enquanto isso, a seleção jogou em Cleveland, venceu o Egito por 2-1, e aí o lateral direito Wesley sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e foi cortado. Para a vaga dele, Ancelotti chamou às pressas o volante Ederson, da Atalanta da Itália. Ele estava de férias em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, viajou de madrugada e já desembarcou nessa segunda-feira nos Estados Unidos. Ele está concentrado no hotel The Reed, em Nova Jersey. O volante não joga desde 17 de maio, também por lesão, e agora corre contra o tempo para recuperar o ritmo e tentar uma vaga no time titular. E o árbitro da Somália, Omar Artan, foi deportado dos Estados Unidos depois de ter o visto negado. Ele é um dos 52 juízes indicados pela FIFA para apitar os jogos da Copa do Mundo. A Embaixada da Somália em Nairobi tentou reverter o caso e emitiu um passaporte diplomático para ele, mas as autoridades americanas mantiveram o veto. Artan tentou entrar no país por Miami, mas foi barrado pela imigração e vai ter de voltar para Istambul, na Turquia, onde fez escala. A FIFA ainda não se pronunciou sobre o caso. Se a decisão for mantida, o juiz que representa a Confederação Africana de Futebol vai ficar fora do torneio. Ele ia ser o primeiro somali da história a apitar em um mundial. Tem grande destaque no esporte e foi eleito pela Confederação como o melhor árbitro da África no ano passado. E a seleção de futebol do Irã desembarcou em Tijuana, no México, cercada por um forte esquema de segurança por causa da guerra. Os jogadores chamaram a atenção porque prenderam no peito um acessório dourado com o número 168. É uma homenagem ao total de crianças mortas em fevereiro em um bombardeio contra uma escola em Minab, no sul do Irã.
A FIFA proíbe manifestações políticas, mas a equipe já tinha feito outros protestos nos amistosos preparatórios. Os jogadores conseguiram autorização para entrar nos Estados Unidos, mas as autoridades americanas proibiram que a delegação durma no país. E aí o time vai ter que entrar e sair do território americano no mesmo dia dos jogos. Para complicar, 15 dirigentes e membros da comissão técnica ainda não tinham conseguido visto até o momento em que eu gravo o podcast, e o presidente da Federação de Futebol do Irã teve o documento negado. O Irã, que estreia na Copa na próxima segunda-feira, dia 15 de junho, contra a Nova Zelândia, em Los Angeles. E antes da última notícia, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Como fez o Ademir Oliveira, de Belo Horizonte, que me escreveu pelo Instagram, dizendo que no podcast de quarta-feira eu dei a notícia de uma mulher de 37 anos que se passava por uma criança de 12, né? E que tinha sido adotada por uma família por 7 meses e tal. Aí ele falou que essa história o fez lembrar bem do filme A Órfã. Lembrei do filme na hora, ele disse. E o Dino Pereira, outro ouvinte também, chocado com a notícia da órfã brasileira. Eu ainda não assisti a Órfã, você já viu? Porque muita gente comparou essa história com esse filme. Obrigado pelas mensagens. E a Rayane Paulo me escreveu também, aproveitando a inspiração da carta que um outro ouvinte mandou no dia anterior. Vou também dizer que você se tornou parte essencial da minha rotina. Estar atenta ao noticiário nacional, em especial no âmbito político, faz parte do meu trabalho e se tornou bem mais fácil ao ouvir o Panorama. Obrigado, Rayane Paulo, pela sua mensagem. Se você quer começar todos os seus dias bem informado, bem informada, não esquece de seguir o Panorama no seu aplicativo favorito, assim o episódio novo já aparece para você assim que for publicado. Olha o Roupa Nova aí de novo. Roupa Nova que vai estar no Rock in Rio e começou às 7 da noite agora a venda geral de ingressos. E os fãs usam táticas das mais variadas, como abrir várias abas no computador para vencer a fila virtual. A preocupação é grande porque os bilhetes da pré-venda terminaram em menos de 2 horas na semana passada, você ouviu aqui no Panorama. A estudante Natália Bessa conta que preparou um esquema para ver a cantora sueca Zara Larsson. Desde que a Zara Larsson foi anunciada, eu tô muito empolgada pro show dela. Eu gosto demais daquela mulher, da musicalidade, do estilo dela, de tudo. Enfim, vou abrir 1 milhão de abas, vou pedir pro meu namorado também abrir pra tentar comprar pra mim, entrar nessa fila antecipada. Mas vamos ver como é que vai ser, né? Essa aí é a Zara Larsson, prazer. A grande novidade desse ano é a Comfort Zone, que é uma área VIP de 674 metros quadrados, perto do Palco Mundo. A entrada para esse espaço custa R$ 1.950. Já o ingresso comum, programado, sai por R$ 870 a inteira, sem taxa de serviço. O festival vai reunir nomes como Elton John, Foo Fighters e o grupo sul-coreano Stray Kids. Os shows vão acontecer de 4 a 13 de setembro no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. E você vai? Me conta aí como foi para conseguir o ingresso, se é que você conseguiu. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel Utico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá! Second time is one to live.